subordinada a uma missão. Se o líder não cumpre a missão, eu não posso me submeter, porque senão eu vou ser um rebelde. Luiz, nossa, teve um cara que falou: Luiz, mas a minha mãe tem 40 anos de evangélico e faz isso. Eu falei assim: meu irmão, imagina a tristeza que você deve estar, cara. Eu falei: é duro te falar, mas você deve amar mais a Jesus do que a sua mãe. Tem um pastor que eu amo com todas as forças do meu coração. Pastor que foi um pai para mim, né? E dói ter que repreendê-lo duramente ao ponto dele me ver como um rebelde. Mas eu tenho que amar mais o Senhor. Eu vou ter que amar mais o Senhor. Então, que não venhamos ser vistos como rebeldes pelo Senhor. Alguma pergunta, pessoal? Eu acho que só vai ir para ir direto no texto amanhã, porque tem um outro ponto da circuncisão aqui, para a gente continuar. Circuncisão como ética sexual. Luiz, o que é isso? Está aí o artigo. Porque quando nós fazemos uma análise de todo o livro de Gênesis sobre a sexualidade, 95% é coisa ruim, mano. Você pega Gênesis 3,16, houve a queda. Roberto, não, vamos pedir para o Jefferson aqui. Jefferson, leia bem alto aí, de Gênesis 3,16. Está aqui na apostila. A mulher, ele disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Quando houve a queda, a própria natureza sexual foi afetada, ao ponto de Deus olhar e falar assim: agora que vocês escolheram esse caminho, o negócio está corrompido de um jeito, que agora a sexualidade, que antes era uma manifestação da unidade completa entre os dois se tornam um, agora se tornou meio de domínio. Agora o homem exerce, o desejo da mulher existe para o homem, e ele exerce domínio sobre a mulher. O estupro é um ato de domínio, um domínio praticamente completo. O abuso é um ato de domínio. E pós isso, todas não, mas 99% das vezes que nós vemos falar sobre sexualidade no livro de Gênesis é coisa ruim. Gênesis 19, Sodoma e Gomorra. Vocês lembram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Não precisa nem ler, né? Gênesis 19, incesto das filhas de Ló. Vocês lembram disso também, né? Gênesis 35, incesto de Rúben com a esposa do seu pai. Gênesis 34, estupro. Gênesis 39, a esposa do Potifar tenta seduzir José. Gênesis 38, Tamar se disfarça para se engravidar do seu sogro. É tudo, ou seja, é um seduzindo o outro seduzindo a outra. É Sodoma e Gomorra utilizando a sexualidade como meio de exercer domínio sobre o outro, de demonstrar poder. Na história bíblica nós vemos, cara, que quando os reinos invadiam outras terras, eles abusavam sexualmente das mulheres nas frente de seus esposos para mostrar força e domínio. A quantidade de mulheres que um cara tinha era um meio de mostrar domínio, força. Tanto é que um rei se relacionou com as esposas de Davi na frente do povo para mostrar domínio, força. Chega um ponto tão drástico, vamos abrir em Juízes capítulo de número 19, verso de número 22. O que está acontecendo aqui? Tinha um levita, que a mulher traiu o levita e ela fugiu. O levita foi atrás da mulher, pegou a mulher, perdoou a mulher, levou ela de volta para casa, fez uma visita, está festejando a reconciliação, até que, olha o que acontece em Juízes 19, 22. Estando eles alegrando o seu coração, eis que homens daquela cidade, e sabem em qual cidade eles estão? Eles estão na tribo de Benjamim, eles estão numa tribo de Israel. Homens que eram filhos de Belial, filhos do diabo, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Ou seja, é um outra Sodoma e Gomorra, porque agora não basta mais eles quererem exercer domínio sobre a mulher, eles querem exercer domínio também sobre o outro homem. E o homem dono da casa saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus,
Ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que minha filha virgem, a concubina dele, vô-las tirarei para fora. Humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais essa loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir, então aquele homem pegou da sua concubina e a tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda noite até amanhã, e subindo a alva a deixaram. O cara viu ela estava depois morta. Aí esse levita pegou o corpo da mulher, cortou em 12 pedaços. Pegou um pedaço e mandou para cada tribo de Israel, como uma forma de dizer: cada um de nós é culpado desse sangue. Israel se tornou uma Sodoma. Então a sexualidade, ela estava extremamente corrompida. Tá? E este autor que eu coloquei para vocês, o Joseph Fleischmann, ele diz que a circuncisão, além de todas as coisas que eu falei para vocês de autoridade, ela foi uma marca que seria um símbolo, um memorial para que saibam que a sexualidade é sagrada, é uma purificação. Que a sexualidade já não é mais um meio de exercer domínio, mas é um meio pelo qual a aliança se transmite. O autor até vai dizer o seguinte: Ismael, o primeiro filho, era filho da incircuncisão, mas o segundo filho foi filho da circuncisão. E ele diz que a circuncisão torna-se para Israel um símbolo que redime a sexualidade. A sexualidade agora não é forma de exercer domínio, não é forma de sedução. A sexualidade agora é uma forma através da qual a aliança de Deus permanece. Porque o pai circuncidado transmite essa aliança ao filho, que depois de 8 dias torna-se também um circuncidado. Por isso que eu gostaria de fazer um parênteses aqui com vocês, que infelizmente foi muito tirado hoje do meio do evangélico, é a importância de ter filhos. A importância de ter filhos. Porque na tradição bíblica, ter filho não é um meio de realização pessoal. Ter filhos não é um meio, eu quero ter um sonho de ter a minha família. Eu tenho um sonho de ver, e ele vê isso como um meio de se realizar. Mas na tradição bíblica, ter filhos é um meio que a aliança de Cristo permanece. Israel vai dizer o seguinte, quando tem um filho, os judeus, né? Deus, eu te dou graças, porque Israel não morreu em mim. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Por isso que nós tem tanta coisa que dá para falar sobre isso aqui, mas eu vou ver se dá tempo. Os irmãos, eu sei que vocês precisam sair mais cedo, se precisar, e tranquilo, tá? É o que? Vejam bem, pessoal. Quando Deus cria Adão e Eva, o que Deus manda Adão e Eva fazer? Governem sobre os peixes, governem sobre isso, governem. E vão e se multipliquem e encham a terra. O primeiro mandato não é um mandato missiológico, ir de pregar o evangelho. O primeiro mandato foi um mandato cultural, de Adão e Eva. Ir de multiplicar e governar. Depois que houve a queda, aí é um mandato missiológico e de pregar o evangelho. O que aconteceu hoje em dia é que a gente focou no mandato missiológico e se esquecemos do cultural. Mas permanece. O mandato cultural permanece. E eu vou escrever algo aqui para vocês, ó. Vejam bem. Quem conhece a lei do levirato na Bíblia? Levirato. Ninguém nunca viu a lei do levirato? Já ouviu, né? Um nome estranho, né? O que era a lei do levirato? Tem aqui a Joana. A Joana se casou com o João. Exatamente. Exato. O João morre e não deu filhos para Joana. Então Deus deu uma lei. Quando isso acontecer, o irmão do João tem que receber a Joana como esposa e dar filhos a ela. O filho dela vai ser... Exato.
E este filho dela é o que vai cuidar dela na velhice. Em Israel, tá bom, pode ser, meu irmão, até mais. Em Israel, deixar de ter filhos significa abandonar a viúva. Quem vai cuidar da viúva? Quem vai cuidar dos idosos? No caso, só dá o filho. Meu irmão, esses dias eu estava pesquisando sobre isso e eu não concluí os detalhes disso daí. Mas pelo que eu entendi, mas pelo que eu entendi, ele deve se casar com ela e cuidar dela até que este filho tenha a condição de cuidar dela. Porque esse cara vai morrer também, né? A expectativa de vida era curta, né? Mas eu vou estudar um pouco mais para responder essa pergunta. Mas o foco disso aqui é o quê? Não ter filhos é abandonar a viúva. Tanto é que se um homem se rejeitasse a dar filho para essa mulher, ele era expulso. E ela era vista como alguém amaldiçoado pelo Senhor. Por quê? E hoje isso permanece por isso? Vou dar uma argumentação aqui para vocês. Meu Deus, vou apagar isso aqui que não dá mais não, né? Veja bem. Não tem ninguém aqui que é aposentado, né? Jefferson, você tem vários funcionários lá. Você então tem que pagar contribuição, um monte de coisa, imposto de funcionário. Quando o seu funcionário lá para frente aposentar, quem que na prática banca a aposentadoria dele? Da onde sai esse dinheiro? Perfeitamente. Os mais novos estão trabalhando. Esse imposto de contribuição que eles pagam no INSS é o que paga o idoso. Então, quando você está contribuindo para o INSS, não está guardando lá numa conta para você, não. Isso está usando para pagar os atuais aposentados. Quando você se aposentar, aí... Só que o que está acontecendo no Brasil? O povo está tendo filho? Não. Então, está tendo pouca gente que está crescendo. E está tendo mais velho do que novo. Se está tendo mais velho do que novo, sabe o que vai acontecer com a aposentadoria? Vai quebrar. Porque não vai ter jovem trabalhando o suficiente para sustentar os idosos. Então, hoje, permanece a mesma coisa que era lá. Deixar de ter filhos é abandonar os idosos para o sofrimento. E os políticos roubam tudo. E os políticos roubam tudo. Um outro exemplo que aconteceu, por exemplo, na França, minha mãe namorava um cara lá da França e ele contou que a França quebrou. E o que está sustentando a França são os imigrantes. Por quê? Porque a média dos casais da França tiveram 1,7 de filhos. Menos de 2. E quebra o país. Sabe por quê? Imagina que um país tem 10 indústrias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O país alcançou equilíbrio. Tem 5 mulheres nas 5 indústrias e 5 homens na outra. Eles casam. Vai dar quantos casais aqui? 5 casais. Se cada casal ter um filho, quantas pessoas vão ter a próxima geração? 5. Aí tem 10 indústrias. Quebra. Quebra o país. Porque as pessoas não quiseram ter filhos. Aí o que acontece? A pessoa diz o seguinte: não, a aliança de Cristo vai morrer em mim. Por quê? Então literalmente é para quebrar o mundo inteiro. Porque daí ainda quem está no governo ainda é a favor do aborto, vai acabar. Exatamente, o aborto é diabólico. Por isso que o aborto é diabólico. Porque na Bíblia Sagrada nós cremos que a aliança de Deus é transmitida aos filhos. Para ter filho, porque o país quebrou. Não tem mais filho. Aí hoje em dia, né? Ah, não, eu não quero ter filho. Isso aqui não vai dar tempo de eu transmitir tudo para vocês, né? Que eu tive um debate esses dias e eu vou explicar para vocês como um ateu reconhece hoje que... Não deu certo. Não quis marcar. Estava muito ocupado ele. Estava muito ocupado. Não vou dizer que foi isso, mas ele não quis marcar o debate. Mas eu vou continuar tentando. Teve um canal bem grande que ia receber a gente para debater e ele não quis. Veja bem. Aí a pessoa disse assim: ah, não, eu não quero ter filho, porque vai gastar demais e eu quero juntar dinheiro para mim ir para a praia. Aí o meu corpinho, olha como é o meu corpinho. Aí a pessoa não quer ter filhos por benefícios
O que é isso? Não é egoísmo? Ou o outro quer ter filho ou não, eu quero ter filho para mim realizar o meu próprio sonho de ter uma família, de ter um filhinho bonitinho e projeta nessa criança os próprios sonhos. Enquanto no Evangelho ter filho é uma maneira de que a aliança de Cristo permaneça. Deus é glorificado com a criança que nasce e começa a aprender a escrever o nome de Jesus. E ter filhos é um meio através do qual o reino de Deus cresce, pessoal. Como é que a gente vai povoar este mundo que ele se dobre diante de Cristo? É através dos nossos filhos. Deus não tinha poder para pegar Abraão, levantar ele como rei e dominar a terra inteira? Deus teria poder ou não teria? Mas Deus escolheu realizar o seu propósito através da descendência. Você pega, ô Abraão, é através da tua descendência, tá? Ô Davi, é através da tua descendência, tá? Ô Judá, vai ser através da tua descendência, tá? E até Deus foi através da descendência, o filho. Então o propósito do Senhor se realiza através de quando dois se tornam um. Que em mim, meu pai e minha mãe se tornaram um, literalmente. Minha mãe é um, meu pai era outro. Os dois se relacionaram e se tornaram um em mim. Por isso, agora eu vou falar um negócio pesado aqui. Por isso o homossexualismo é pecado. Eu tive uma discussão com uma moça. Sim, uma discussão não, uma moça que estava cheia de dúvidas. Ela tinha um pastor, mandou mensagem para o pastor, estava cheia de dúvida porque uma amiga dela tinha virado meio que ateia e não estava acreditando mais nada, e ela não conseguia responder. Mandou mensagem para o pastor não soube responder, pediu para ela mandar mensagem para mim. Aí eu falei assim, cria um grupo aí, coloca todo mundo que tiver dúvida aí e eu vou respondendo lá no grupo. Aí colocou duas meninas e cheio de questão. Uma das questões foi sobre por que é pecado a homossexualidade se Deus é amor. Porque é um casal que se ama, não adultera, não agride, se respeitam, oram, e Deus é amor. No que eles pecam contra o amor? Foi uma conversa muito longa, não dá para resumir aqui, mas eles pecam no amor e não buscar o bem do todo. Por quê? Porque em nome do próprio prazer eles deixaram de procriar. Aí como você explicaria hoje que ele tem um casal agora famosinho que são gays? Que daí eles tiveram uma barriga solidária, tiveram um gelinho. Ó, a discussão foi também justamente também entrou por esse ponto. Eu nem vou entrar nesse ponto aqui porque vai ser muito longo. Não é dois homens não. O que eles fazem hoje é o seguinte: o cara doa um esperma, a mulher doa o óvulo e a barriga, e aí a criança nasce, e normalmente existe um contrato de que essa criança nunca saberá quem é a mãe, ou se foi um caso de lésbicas, nunca saberá quem foi o doador do esperma, né? Normalmente funciona assim. E aí nós tivemos uma discussão longa, só que infelizmente não vai dar tempo de passar aqui, porque não é um tema, tá? Mas o resultado, em nome deste princípio de que é dever buscar o máximo bem comum, ela reconheceu que até isso é errado. Mas o fato é, se o pecado do cristão está na antinaturalidade de não procriar, o casal cristão que escolhe não procriar, ele incorre no mesmo pecado. Tá bom, meu irmão? Falou, vem com Deus, pode ser uma boa oração lá. O casal que escolhe não procriar pelo próprio prazer, uma coisa é, não, vamos nos planejar e tal, porque papapá, mas eles querem. Agora, rejeitar conscientemente pelo próprio prazer, qual é a diferença disso do homossexualismo? Nenhuma. Ah, Luiz, mas você está dizendo que então tem que ser igual aqueles outros lá, que tem que ficar tendo filho, tendo até... Eu falei assim, eu discordo dessa linha também, eu já argumentei aqui para vocês o porquê eu discordo dessa linha. Mas para mim, um cristão, ele deve se dedicar a ter filhos, porque é através deles que a aliança de Cristo permanece. Perguntas? Que horas são?
43? Pergunta. Acho que vai dar tempo de ver então o texto da Zípora. Os muçulmanos, eles têm muitos filhos. A Europa está sendo dominada pelos muçulmanos. E os muçulmanos, eles enxergam assim, a gente chega num lugar, a gente povoa aquele lugar. Quando a gente povoar aquele lugar, a gente domina aquele lugar. Quando a gente dominar aquele lugar fica de joelhos diante de Alá. Então é através do povoamento do povo de Deus que os reinos desse mundo se prostram diante do Senhor. Se prostram diante do Senhor. Ah, Luiz, então quanto de filho que eu tenho que ter? Ora, peça direção ao Senhor, não sei, né? Mas eu acho que cada casal tem que ter pelo menos 2, né? Pelo menos 2. Para o quê? São um casal, 2. 2 tem que, no mínimo, permanecer 2. Se um casal tem 1, já veio pela metade. Então, quem tem 3... já está fazendo por um outro casal. Quem tem 4, já está fazendo por os 2. Quem tem 5, tá com a ver já. Vamos lá. Voltamos agora então para o texto de Zípora. Vamos reler o texto para relembrar esse texto que a gente ia analisar? Êxodo 4, 24 e 26. Quem que tinha lido que eu pedi no começo? Foi você, Fernando? Então leia aí. Êxodo 4, do 24 ao 26. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou aos seus pés. E disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Vamos lá. Foi uma falta de responsabilidade do pai dele. Gigantesca. Nós vamos ver aqui o que o Senhor está querendo ensinar aqui. Eu coloquei aí para vocês o artigo. Luiz, você só colocou o artigo em inglês, você está querendo se achar porque nós não lemos inglês. Eu também não leio inglês. Eu tenho que traduzir isso aqui para conseguir ler. Por que eu só coloquei em inglês? Porque infelizmente no Brasil não tem estudo profundo sobre esse tema. Infelizmente. Tá? Não encontrei em português, nem em aula, nem em vídeo, nem em pregação, nem em livro, nem em artigo, nada com uma boa explicação sobre a circuncisão. Vamos lá. Segundo esse autor que eu coloquei ali, o que está acontecendo? Tem 3 primogênitos que Deus fala. Quer ver? Presta aqui o... Olha para você ver como que é importante a gente entender o contexto. Vamos ler o texto de verso 22, 2 versículos acima. Ô Luan, leia aí bem alto o versículo 22. Peguei. Bem alto. De Êxodo 4? Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Opa! Tem um primogênito aí, né? Que é o primogênito de Deus. Deus fala do seu próprio primogênito. O que Deus vai falar agora? E eu tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Eita, aí tem um segundo primogênito. Ou seja, tem um primogênito de Deus, primeiro primogênito, o primogênito de Deus. O segundo primogênito, o primogênito do Faraó. E tem um terceiro primogênito, que é o primogênito de Moisés, que é o texto que a gente leu. Isso aqui não é por acaso, isso aqui é proposital. Deus fala para o Faraó: liberte o meu primogênito, faça o que eu estou mandando. Se você não libertar, o que Deus vai fazer com o filho do primogênito para Faraó? Estou gaguejando já, meu Deus. Vai matar. Aí, um versículo abaixo, Deus está ameaçando matar. Tem traduções que colocam que Deus foi matar Moisés. É um erro.
Deus foi matar o primogênito de Moisés. Por quê? O que Deus está querendo dizer a Moisés? Moisés, você não está acima da lei, Moisés. Se você não for fiel, eu punirei a você da mesma forma que punirei os egípcios. Moisés, eu acho que aqui ele está achando que ele tem privilégio espiritual. Porque ele chega no Egito e ele ameaça que Deus matará os primogênitos do Egito se os egípcios não obedecerem. Mas Moisés pode desobedecer? É Deus dizendo que tratará Moisés e Faraó com o mesmo rigor. A autoridade não está em pessoa, está em finalidade. Isso é tão verdade que Deus está querendo ensinar isso aqui, que tem na história de Israel, tem um sacrifício que é oferecido, sempre deveria ser oferecido, pelos primogênitos do Egito. A seriedade que Deus demonstrou ao lidar com isso, demonstra o quanto era pesado e o quanto era o quanto era pesado o que a circuncisão representava. Por quê? Imagina, aí o Moisés está circuncidado, porque o Moisés foi príncipe do Egito. Mas o Moisésão não quis circuncidar o filho, aí esse filho vai crescer, e as crianças vão crescer, e a circuncisão está só no líder. Volta de novo uma nova pirâmide. Quando Deus ele é duro com a circuncisão, é em proteção aos pequenos. Seria um momento em que Moisés queria ser maltratado? Possivelmente. É o que eu imagino. Por quê? Porque Deus está mostrando aqui para Moisés que vai agir com ele com o mesmo rigor que agiu no Egito. Por isso que tem 3 primogênitos. É o primogênito dos egípcios e o primogênito de Moisés. Significa, meu irmão, nós não temos privilégios. Se desobedecemos ao Senhor, receberemos do Senhor o mesmo rigor. Mas Luiz, o que significa o anjo que vem? Olha o que acontece. O anjo vem para matar Moisés, ou para matar o primogênito. Por que a Zípora vai circuncidar? Ele sabia. Não está dizendo, vá circuncidar senão eu vou matar. Só chegou para matar. Ela diretamente foi circuncidar. Por quê? Eles sabiam que estava desobedecendo. O Senhor não precisou nem falar. Aí a Zípora foi e circuncidou o bebê. Na hora que a Zípora circuncida este bebê, ela coloca esse prepúcio aos pés do anjo. Tem tradução que coloca aos pés de Moisés, mas não, é aos pés do anjo. E quando ela olha para o anjo, tem tradução que coloca: agora Moisés, você é meu marido de sangue. Ou na sua, meu marido sanguinário ou meu esposo sanguinário. É um erro. Segundo a proposta desse artigo aí que eu coloquei para vocês, que na verdade a palavra hebraica aqui para marido de sangue, na verdade não é marido, porque não tem uma palavra em português para traduzir. A palavra em hebraico é Ratã. Mas o que é Ratã? Ratã significa parente oficializado por meio de casamento. Que palavra que tem aqui assim? Por exemplo, quando você se casa com a Lohane, o pai dela se torna seu sogro. Ser sogro é um parentesco que se oficializa pelo casamento. Tem alguém que torna seu cunhado, tem outro que torna genro, tem outro que torna vários parentes, correto? Ratã pode alcançar tudo isso aí. Então Ratã significa parente oficializado por meio do casamento. Quando ela circuncida, coloca aos pés do anjo e diz o seguinte: agora você é Ratã de sangue. Está dizendo, agora a nossa aliança está oficializada pelo meio do sangue. Ficou claro isso aqui? Eles sabiam que estavam desobedecendo, porque o Senhor havia dito a Abraão como seria a aliança. E Deus está agindo com o mesmo rigor com Moisés. Isso mostra a seriedade do Senhor com a sua obra. Por isso que esse negócio de voltar para esse negócio de autoridade, cobertura, manipulação, poder, Deus vai agir com o mesmo rigor que agiu sobre o Egito. Coloquei um link aqui para vocês, ó. Se vocês olharem no celular, este link é o link que eu já ensinei para vocês aqui como consultar grego e hebraico. Se possivelmente na próxima aula eu vou apresentar aqui ferramentas para vocês, gratuitas, tops,
para ver tradução bíblica, para ver grego, para ver hebraico de forma fácil, e tudo grátis. Mas aqui eu coloquei para vocês um link para vocês conferirem o que eu falei para vocês dessa palavra hebraica aí, tá? Ratan, que é parente oficializado por meio de casamento. Alguma pergunta? Nenhuma? Nossa, quando não tem pergunta eu fico com medo, hein? Aquela parte ali da autoridade que eu falava sobre governo da época. Sobre Romanos 13? Quando fala de Romanos 13, falando sobre o governo da época. exatamente, não está falando de autoridade religiosa. Não está falando de autoridade religiosa. Perguntas? O que é isso daqui? Eita, tem um monte que esqueci. Pode dividir então? Alguma pergunta? Eu vou servir para vocês aí então. Vou passar aí de mesa em mesa. Pega aí, reverenda. Nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta? Deu para entender a circuncisão, minha irmã? Deu para entender que a circuncisão significa que não tem cobertura mais espiritual do apóstolo? Cadê? Você tirou o guardanapo? Tirou? Tirei. Comei na mão mesmo, tá ungido já. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Deu para entender, gente, circuncisão? Mas não precisa circuncidar mais não, tá? Aí o autor, pessoal, eu esqueci de citar para vocês. O autor afirma do circuncisão e ética sexual que a marca da circuncisão é um símbolo que lembra um homem no ato sexual, porque quando ele está tendo o ato sexual com a esposa e vê a marca, ele se lembra que aquele ato não é um ato de exercício de domínio, é um ato sagrado de uma manifestação da aliança do Senhor. A aliança do Senhor permanecerá. Perguntas? Então, as alianças josépicas sempre teve derramamento de sangue? As alianças culturais sempre teve derramamento de sangue? Não, a circuncisão sim. No caso assim. Também tem o sacrifício dos animais, também tem o derramamento de sangue. Sim, mas os sacrifícios, ele tem um outro foco. Os sacrifícios é mais para, para redenção, para afastar pecados, pragas. Nós vamos estudar mais sobre sacrifício. Conecta. Sempre, exato, sempre conecta. Tá tudo sempre interligado. Tem mais esfirra aqui, tá, pessoal? Depois, quando nós acabar. Deu para entender uma circuncisão? Muito bom. Deu para entender os múltiplos do Antigo Testamento? O que é um múltiplo do Antigo Testamento, gente? Ah, não, gente. Ou eu vou parar de dar aula. Teria alguma na nossa região? Se não entender isso aqui, eu não vou dar mais aula. Teria alguma na nossa cultura? Na nossa? Tem, eu citei os índios. Aqui, ó. Os índios. Tem um outro, tem uma tese de mestrado também de uma tribo indígena. Só que, se não me engano, no Mato Grosso. Tem uma tese de mestrado sobre isso. Sobre o fator Melquisedeque nessa tribo do Mato Grosso. Posso enviar para vocês.